Olá, seja bem-vindo. Nós temos mais uma vez a reunião dos nossos corações ao do Mestre Jesus, comentando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a convite do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E para nós iniciarmos os nossos comentários, convidamos você a participar conosco de um momento de elevação através da prece para buscarmos inspiração. Rogamos dessa forma ao Mestre Jesus, em nome de quem nos reunimos, que nos permita mais uma vez beber da sabedoria dos seus ensinamentos, fortalecer os nossos espíritos imortais e nos inspirar para que tenhamos palavras claras, conceitos adequados, de acordo com as instruções superiores dos representantes do seu amor, nossos benfeitores espirituais. Graças a Deus. O título desse capítulo é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 4 e 9. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. São palavras de Jesus no famoso e luminoso Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Igualmente Mateus, no mesmo capítulo, nos lembrando as advertências do Mestre Jesus, mas com relação a esses dois versículos, nós temos bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então nós temos duas situações. O Mestre já há 2000 anos nos mostrando a destinação desse planeta azul que nos acolhe, que nos serve de hospital, de escola, de educandário, nos revelando já àquela época que, como tudo o que é criação de Deus, segue as leis de Deus. E uma das leis de Deus é a lei do progresso, estudada no Livro dos Espíritos, acessível a quem tiver maior curiosidade. Então, nós, como humanidade e planeta, também passamos pelos processos de evolução, de progresso. E, passado todo esse tempo, nós estamos hoje vivendo um momento de transição, passando de planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. E no planeta de regeneração ainda teremos a presença do desequilíbrio, do mal, só que sem a sua predominância. Isso quer dizer que predominará aquele coração que foi iluminado, tocado pelos exemplos do Mestre Jesus para seguirmos a lei do grande Pai de amor e de misericórdia. Então, a Terra, de fato, herdará aqueles corações que conseguirem construir a mansuetude, a paz, a serenidade. E para que nós possamos entender melhor, esse mesmo capítulo nos dá, na instrução dos Espíritos, algumas mensagens de autores diferentes, de benfeitores diferentes, sendo que o primeiro deles nós vamos identificar como um espírito amigo, é o item 7, cujo título é a paciência. Vamos entender que os espíritos construíram a estrutura deste capítulo de uma maneira a nos dar a destinação do nosso planeta, a nossa necessidade, e na instrução dos espíritos, eles nos dão uma rota, uma forma, uma estratégia de atingirmos estes objetivos. Então, o primeiro deles, um espírito amigo,
que tem uma história da nossa querida benfeitora, que atende e inspira o trabalho dedicado do Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles. É ela que revelou-se mais tarde, agora neste século, que ela é, na verdade, este espírito que assina a paciência. É autoria da Joana de Ângeles, que no começo da experiência mediúnica do Divaldo se apresentava apenas assim, até que ela se revelou. Então vamos nos referir à própria autora, a Joana de Ângeles. Então ela nos diz que primeiro a dor ou a dificuldade ou o obstáculo que vivermos deve ser encarada por nós como uma oportunidade, portanto, como um presente de Deus. Não para que nós soframos, mas para que nós possamos, enfrentando-a, conquistar a superação que necessitamos. O Pai nos ama muitíssimo, nos quer renovados, iluminados, então Ele nos dá todas as possibilidades, como se estivéssemos num grande curso de instrução e precisássemos de renovadas avaliações, de renovadas oportunidades para assimilar todo o conteúdo que precisa ser bem fixado para seguirmos adiante. Então, a dor é a nossa retomada do conteúdo para corrigir os desvios de entendimento e de ação que praticamos no passado. Então ela nos convida, por conta do enfrentamento da dor, que faz parte do nosso momento de evolução. Todos nós que estamos encarnados precisamos lidar com as dificuldades, os obstáculos, ainda é da nossa condição. A não ser quando atingirmos o patamar angélico, não teremos mais esta dificuldade. Mas por enquanto estamos em construção, então vamos encará-la como uma oportunidade. E aí ela nos convida, sede pacientes diante das dificuldades, porque a paciência é também uma forma de caridade. Veja que interessante o conceito que a benfeitora nos traz lá em 1863, a data que ela assina como um espírito amigo, mais especificamente em Havre, uma região da França. Ela nos diz que a paciência é uma forma de caridade. E por que isto? Como isto se daria? Porque nós precisamos encarar a nossa ação, a nossa atitude, como uma necessidade ou oportunidade de treinarmos a paciência para com aqueles que são os instrumentos da nossa reconstrução, da nossa ressignificação, da nossa iluminação do ponto de vista moral e das virtudes exemplificadas por Jesus. Então nós estamos aprendendo isso e os que foram atraídos para a nossa convivência por desígnios superiores para nos treinar e nos fazer modificar, precisam receber de nós o tratamento da paciência, que a própria Joana, hoje, no século XXI, através do Divaldo, chama a paciência da ciência da paz. Muito bem. E ela concorda na própria mensagem que a vida não é fácil, ela é difícil, composta de minadas que vão nos minando a resistência, mas que precisamos, de alguma forma, da coragem moral para o enfrentamento dessas dificuldades todas, para que nós possamos aprender, alimentar-nos dessa oportunidade que a misericórdia nos estende de conquistarmos a virtude da paciência. Ela sugere que nós adotemos o modelo do Cristo. Então, sede caridosos, ela nos convoca no final da mensagem, porque a caridade e a misericórdia vão nos fazer construir um clima interior adequado para o nosso melhor aproveitamento
dentro das nossas reencarnações, sejam elas quais forem. Muito bem. Em seguida, nas mesmas instruções, temos um outro benfeitor nos dando mais uma orientação. E nessa orientação, o item é o número 8, o espírito é o Lázaro, que é um grande benfeitor, assinou esta comunicação em 1863 na cidade de Paris. E aí ele nos fala a respeito de obediência e resignação. São duas alavancas poderosas, mas são atitudes de ação. Obediência e resignação exigem de nós trabalho, participação. Não são virtudes passivas. Elas nos convocam na obediência ao consentimento da nossa razão, do nosso entendimento. E a resignação, ele explica o benfeitor, que é o consentimento do nosso coração. Então, nós podemos ser obedientes e não resignados, se nós atendermos, mas não nos submetermos àquela imposição. E o convite é para que façamos os dois. E só conseguiremos, na minha humilde opinião, se nós passarmos a entender o porquê de nos resignarmos e sermos obedientes. Quando nós entendemos que essas forças são alavancas que nos podem tirar da horizontalidade onde nos encontramos, da materialidade em que nos acomodamos, para conquistarmos valores espirituais e, portanto, verticais do nosso crescimento, nós vamos entender que estas são oportunidades que o Pai de amor e de misericórdia nos oferece para o nosso crescimento. E, portanto, é Ele quem nos convoca, quem nos aguarda, quem nos espera, quem nos convida. Então, quando sabemos que os pedidos vêm de uma região superior à nossa, que só pode nos trazer benefícios, aí nós conseguimos obedecer e resignar-nos, trocando as convocações, atendendo-as, trocando pelos nossos caprichos e imaturidades. Então é um processo ativo de avaliação, de autoconhecimento, de entendimento que precisamos realizar para nos vetorizar, para nos posicionar no crescimento rumo a um amanhã mais feliz. Então, agradecidos ao nosso benfeitor Lázaro, vamos para o próximo benfeitor que nos fala a respeito da cólera. Veja, paciência, resignação e obediência, agora a cólera, eles vão nos mostrando quais os obstáculos que nós podemos encontrar na rota de construção do nosso clima de mansidão. Né? Bem-aventurados os mansos. É este objetivo que está sendo aqui melhor explicado para que, entendendo melhor por onde e enfrentando melhor os obstáculos, nós possamos finalmente conquistar. Então, a cólera. Aqui temos um espírito protetor que assina na cidade de Bordeaux em 1863. E ele nos diz: observai com muito cuidado e vocês vão verificar que toda vez que as explosões de cólera aparecerem, as causas estarão rondando sempre o orgulho ferido. E nós, nesse patamar de evolução, ainda somos muito suscetíveis ao orgulho e à vaidade e ao egoísmo, que é o trio calafrio que nos assombra durante a nossa evolução e que nós precisamos opor resistência a eles, conquistando virtude. Então, esse benfeitor nos convida a enfrentarmos a cólera ou o impulso de encolerizar-nos através
da reflexão e de não escaparmos pelo desculpismo. Nós temos uma velha mania de dizer que nós não podemos ir contra a nossa natureza. Sabe, eu nasci assim, Deus me criou assim, ainda colocamos a causa em Deus. Deus me criou assim, eu sou muito nervoso, porque eu descendo de italianos, espanhóis, portugueses, a gente inventa qualquer situação. E esta herança genética me faz ser explosivo. Ora, nós sabemos, e os espíritos nos explicam muito direitinho, que nós escolhemos dos arquivos genéticos dos nossos progenitores aquilo que está de acordo com a nossa sintonia pessoal, individual. Tanto que dois irmãos têm a mesma carga genética, mas cada um escolhe aquela que está vinculada ao seu momento de evolução, que pode modificar, graças a Deus, mas o importante é sabermos que nós, sim, podemos nos modificar, que nós não nascemos de um jeito e temos que desencarnar, retornar ao plano espiritual do mesmo jeito. Não. Nós podemos identificar as nossas dificuldades e investir a nossa atenção, a nossa ação, a nossa disciplina, a nossa vontade para minimizar os impulsos que ainda podemos possuir, por exemplo, na cólera, cultivando a tolerância. A tolerância é um sentimento que vai plasmar a paciência e vai neutralizar a cólera. E quando nós falamos em tolerância, nós fomos buscar o respaldo do nosso benfeitor Emmanuel, que tem no livro Pensamento e Vida um item que se chama tolerância. Então tiramos alguns pequenos tópicos da sua mensagem, que não é longa, mas para podermos agilizar o nosso tempo. Então ele diz assim: tolerância, porém, não é conceito de superfície. Ou seja, não é alguma coisa que a gente decide aqui em 5 minutos e passa a desfrutar dela. Precisamos construir com a nossa intenção, o nosso desejo, a nossa vontade. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando. Veja os frutos do exercício da tolerância. Esperança. Nós sabemos que hoje, no mundo que vivemos de tantos conflitos, de tantos contrastes, a esperança é um sentimento e uma virtude essencial para o nosso dia a dia. Logo de manhã já precisamos acordar vestindo a esperança. A paciência e o perdão, com esquecimento de todo o mal. Ou seja, nós vamos estar ligando o modo tolerância, contrariando todos os convites do desequilíbrio que nos surgirem ao longo do dia. Os vindos das discussões e dos noticiários, por exemplo, do momento político, econômico, mesmo social, todos os conflitos, situações tristes, dolorosas que temos visto no nosso planeta, precisam estar nós precisamos estar com os nossos escudos de esperança bem focados na certeza da presença da misericórdia de Deus, da superioridade do bem sobre todos esses conflitos que são próprios e típicos de momentos de transição. Então, não acharmos que o mundo está perdido, está sem controle. Nós estamos vendo o mal e o desequilíbrio construir ruína para os castelos que foram edificados sem a base sólida da luz, do bem e do amor.
É só isso. Eles fazem barulho, eles fazem muita confusão, mas eles ruirão e por sobre eles, atendendo a uma lei também, lei de destruição, por sobre as ruínas das edificações ilusórias, surgirão novas oportunidades de crescimento do bem. Então, a tolerância deve ser a nossa ótica, o óculos de manhã que nós colocaremos para enfrentar todas as relações do dia. Aí o benfeitor fala o seguinte, nos conhecendo profundamente, pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa a obrigação de adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudar o mundo. Então nós estamos envolvidos hoje, aonde estivermos, no paisagem que estivermos, no cenário que estivermos, com as pessoas que estivermos, é um convite da misericórdia para que auxiliemos da melhor forma. E muitas vezes a melhor forma de auxiliar é agindo no bem da melhor forma que pudermos, para que através do exemplo nós possamos convidar. A providência divina, continua o benfeitor, reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Aí ele nos dá um exemplo da natureza. Veja que beleza. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e finalmente frutificar. Então, ele nos mostra, nos convida a ser tolerantes, mas nos mostra como o Pai, que é sabedoria e perfeição, ele age com tolerância. Então a semente tem um tempo necessário para todo o desenvolvimento até a frutificação. E nós, ao contrário, mal enterramos uma semente, já queremos colher os frutos. Então vamos ter bastante cuidado com a nossa ansiedade. É imprescindível tratar a ignorância, ele continua, num outro trecho, porque é lógico, nós vamos lidar com muitos que não estão inseridos nessa reflexão, nessa disposição. Então, como lidaremos com ela? E ele nos diz, é imprescindível, ou seja, é importante tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Então, você tem uma ferida, o medicamento é uma forma de carinho para tratar esta ferida. Porquanto, golpear a ferida, continua o benfeitor, sem caridade, sem paciência, nós podemos aumentar, será o mesmo que converter a moléstia curável numa legião sem remédio. Então, veja, ele nos alertando para lidarmos com aqueles que estão numa outra proposta, distantes da paciência e da tolerância que estamos construindo dentro de nós, para tratarmos o outro como se fosse um remédio. E o remédio muitas vezes é não revidar, não provocar, não nos indignar, orar pelo outro, fazer parede para que o desejo de avançar em agressão, em violência, não perpetue, não seja revidado. Então, um exemplo simples, mas que nos choca pela clareza, né? Esse é o Emmanuel. E aí, finalmente, ele nos oferece o modelo do Cristo. E ele diz assim, oferece-nos o Cristo o modelo de tolerância ideal. E aí ele nos explica, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados, por quê? Nós vamos lembrar que os apóstolos tinham abandonado o Cristo. Quando ele foi finalmente executado, eles tinham todos fugido. O único que não fugiu foi João, que ficou com Maria e recebeu aquela mensagem do Cristo da cruz. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis a tua mãe. Longe de reportar-se
a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se o Cristo ao serviço de redenção, induzindo-nos a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. Então veja que conjunto animador para a nossa semana. Vamos refletir a respeito dele, verificar aonde estamos podendo aplicar esses convites e nos debruçar no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós tenhamos novos e maiores insights a respeito da bem-aventurança dos mansos e dos pacíficos. Muita paz a todos.